Amém. Vamos dar início ao culto Glória dessa a Deus. noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já está neste lugar para nos abençoar, para fazer o querer dele, porque não é o nosso, é o querer dele. Amém? Vamos iniciar com a oração do Pai Nosso, Salmo 23, Salmo 91. Em seguida, cada um faça a sua oração e damos a abertura deste culto. Amém? Amém, Jesus. Pai nosso Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores. Mas não deixe cair na tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi no Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste religiosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas seguro. A sua verdade é escuro e broquel. Não temerás mal do engordo, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola no dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não será atingido. Somente o teu porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem a chegará a tua tenda, porque a teus anjos darão o teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te darão nas tuas mãos, para que não tropeces com pés em pedra, pisarás no leito em paz, calcularás o pé do filho da serpente. Então intensamente me amou, também eu livrarei, quando ele não perdiram com que crescer sobre o nome, ele não fará, eu responderei, estarei com ele na angústia, e valerei, glorificarei, darei os meus dias e mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Glória a Deus, Grande Deus. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me em paz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia pelas veredas da justiça, pelo amor do seu santo nome. Ainda que eu andasse pela nação da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Preparas a mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Hoje a minha cabeça me molha e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longo dos meus dias. Glória a Deus. Deus de poder e glória. Pai amado, Pai querido. Deus, aleluia. Nos tem mantido de pé todos os dias de nossa vida. O Espírito Santo, obrigado, Santo dos Santos, pela graça, por ter nos trazido em segurança, por ter nos mantido de pé diante da tua majestade, da tua misericórdia. Coloca, Senhor, aleluia, nesta noite. Anjos deste lugar, Senhor, haverá, Senhor, uma festa neste lugar hoje, com a tua graça e o teu santo direito. Hoje participaremos do teu corpo e do teu sangue, da honra e da glória do Senhor, o Espírito Santo, o Deus poderoso, Deus de honra, poder e glória, Santo, Santo de Israel. Poderoso Pai amado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por aqui estarmos na tua presença, obrigado por aqui sentirmos a tua presença, podemos sentir o fogo do teu Espírito e a graça, Senhor, que está em ti em nossas vidas, ó Pai. Mantenha-nos de pé, Senhor, aleluia. Permita, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa oração, aumenta, Senhor, em nós a tua graça. Coloca seu nome e seu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, precisamos de ti, ó Pai, em nome de Jesus. Toda a honra a ti seja dada, toda a glória, ó Pai, a ti seja dada. Senhor, nós te amamos, Espírito, Pai. Senhor Jesus. Coloca, Senhor, a tua mão, está na tua presença. É grato estar diante de ti, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Exaltado é o teu nome, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.
podem se assentar. Eu vou ler um salmo antes da gente iniciar os louvores. Salmo 24. Glória a Deus, aleluia. O Rei da Glória entra em Sião. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque Ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua vida à mentira e não jura com engano. Este receberá uma bênção do Senhor, e o Senhor da justiça, e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó porta, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. E esse Rei da Glória está aqui hoje. Ele é quem trouxe uma bênção para cada um de nós. Amém? Ele já tem uma bênção preparada mesmo antes de nós estarmos aqui. Amém? Vou iniciar as oportunidades com o irmão Antônio. Venha fazer o que Deus tocar no seu coração. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Eu salto a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de muita alegria estarmos na presença do Senhor Jesus. Estarmos aqui para nós é uma alegria imensa. Estarmos congregando com os irmãos. A distância parece longa, mas quando nós chegamos aqui, nós nos alegramos estar com os irmãos, estar diante de Deus nesse lugar maravilhoso. Nós vamos agora vamos louvar aqui o hino da água 193. 193, vamos ver se essa água é isso. 193. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Super me ajuda. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas que são ricas e infalíveis pra te valer, porque jamais, ó minha alma, e te comoves pela calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque é cedo, Jesus virá. Ele intercede por ti, alma, e será Ele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus mais salva, e já ressoa dos altos do céu, porque te abates, ó minha alma, e te comoves pela
Glória a Deus. Não tenha medo. Glória a Deus. Não tenha medo. Nós, servos do Senhor Jesus, não devemos ter medo. E se pedimos algo para o Senhor, parece estar demorando, não está demorando, porque o tempo dele não é o meu, não é o seu tempo, mas ele cumpre. Tudo aquilo que ele prometeu para mim e para você, ele vai cumprir. Pode levar 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas ele vai cumprir. Amém. Então você que recebeu, aleluia, uma promessa de Deus, ela não foi esquecida por ele. Em nome de Jesus, você vai receber, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que nunca nos deixa só, nunca nos abandona. Então fique firme, fique na presença do Senhor, que Ele tem muito para nos oferecer, para nos dar. Em nome de Jesus, eu deixo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar assim, ó. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó
Esse momento tem que ser um prazer, tem que ser uma bênção. Nós estarmos aqui entregando o nosso tempo para Deus. Amém? Amém, Deus. Venha o grupo Mulheres de Fé louvar o Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória que seja dada, Pai. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Poderoso Deus. Aleluia. Diga para o Senhor. Amém. 514 dar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus. Amém. Em glória esplendente, na nuvem luzente, ao mundo virá outra vez o Senhor. O Santo Cordeiro que lá no madeiro verteu o seu sangue purificador. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tens lâmpadas brancas e as vestes também, pra ires com Cristo além. Não mais te demores, mas venha Jesus, a fim de acender a luz. Começando a ira, perece a mentira, no dia da vida de Cristo Senhor. Pois o enganado do vício e pecado não vai tomar parte nas rodas de amor. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tens lâmpadas brancas e as vestes também, pra ires com Cristo além. Não mais te demores, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. A graça perfeita não temendo aceita, pois breve Jesus há de vir lá do céu. Ó, veste tua alma com graça e com calma, de dia e de noite orando ao teu Deus. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tens lâmpadas brancas e as vestes também, pra ires com Cristo além. Não mais te demores, mas venha Jesus, a fim de acender a luz. Glória a Deus, Aleluia. Graças a Deus. O Grupo Mulheres de Pé agradece a oportunidade. Em nome de Jesus e as palmas. Logo o Senhor. Venha, irmão Lino, venha dar uma palavra para a igreja. Amém? A igreja aceita a santa paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, aqui só podemos agradecer a Deus. É, Estou aqui agradecendo a Deus porque, como que diz, eu morri, mas Deus me ressuscitou. Glorificar o teu santo nome, Jesus. Meu Deus. Provando que o Senhor é Deus. glória Ele a mata, Deus. mas Ele ressuscita. Porque Ele é dono da vida. Ele nos mata, nos revive de novo. Então, eu estou aqui praticamente
vivo de novo. Glória a Deus. Eu só tenho a agradecer, meu Deus, e que deixo a paz do Senhor para a igreja. Amém. Amém, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Venha, Glória a Deus. irmão, venha fazer o que Deus quer no seu Glória a coração. Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, pela paz do Senhor. Amém. Fazer uma oração, né? Que é que Deus vem nos fazer forte da presença dele. Glória a Deus. Aleluia. Tocar no coração dessas pessoas também, que a gente convida, fala que vem, não vem, né? Que ele vem ser o Deus da nossa vida, o Deus de tudo para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande Deus. Santo Deus, eterno Pai, Diante da tua decisão, diante da tua magnificência, te agradecer. Louvado seja o Senhor e glorificado o seu nome. Mas que criou a poder e glória. Pela glória que você tem dado, Pai. Em nome de Jesus. Estamos aqui para sobre essa cadeira que eu serei em cada menina aqui, Senhor, nessa noite. Ao participar do nosso Senhor, Senhor, eu passo, glorificado seja o seu Pai. Nós te pedimos, porque sabemos que o Senhor é visto na nossa certa, Pai, Até aqui foi o que Deus preparou para essa abertura. Amém. Eu passo a palavra agora para o ministro Otero. Amém. E deixo os irmãos na paz do Senhor. Agradecendo muito a meu Deus por estar aqui. É um privilégio muito grande nós estarmos aqui. Eu agradeço a Deus, porque a luta foi grande. Mas hoje nós vamos para casa levando nossa vitória. Aleluia. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Salve a igreja mais uma vez, a santa paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja está toda ungida? Não. Ministro, unge a igreja em nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Fique da maneira que você se sentir melhor. Vamos orar agora em nome do Senhor. Vamos apresentar, aleluia, o missionário Jabes na mão do Senhor Jesus. Aleluia. Deus venha usar ele grandemente, como já está usando desde o início do culto. Em nome do Senhor. Porque quem dirige é o Espírito Santo do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai,
aquilo que o Espírito diz à igreja, né? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, neste momento agora, vamos desligar do mundo aí fora, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos ligar no trono do Senhor. Como eu disse, desde o início do culto, Deus já está usando para falar comigo, para falar com a igreja. E agora Ele vai usar o missionário para falar conosco. Bem? Vamos receber o missionário com palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aceitem a paz do Senhor. Amém. Irmãos, podem se assentar. Quero dizer que eu estou muito feliz, irmãos, por estar mais uma vez aqui com os irmãos, não é? Aqui em Poços de Caldas. É sempre uma oportunidade maravilhosa, irmãos. Eu costumo dizer aos irmãos, eu sempre falo isso para os irmãos lá em Mauá, são os melhores momentos da nossa vida, irmão. É quando eu e você entramos por essas portas e nos colocamos na presença de Deus. Por quê, irmão? Porque no meu e no seu coração há uma certeza que neste lugar o Espírito de Deus habita. Há uma certeza no meu e no seu coração que nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Não, irmão. Deus, Ele vai falar ao meu e ao seu coração esta noite. Ele vai solver as dúvidas, irmãos, que muitas vezes assolam a nossa vida. Ele vai nos trazer a palavra de Deus, irmãos, é alimento para a nossa alma. Assim como a gente precisa, irmãos, comer um alimento físico, não é verdade? Para a gente se manter de pé, ter energia para andar, a palavra de Deus, ela é isso, alimento para a nossa alma. Porque nós bem sabemos, irmãos, que os dias são maus. E o que nós mais precisamos é de estar na presença de Deus. Abra a sua Bíblia aí, irmão, juntamente comigo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 13. Eu vou lhe dizer, irmãos, que Jesus, Ele nos conhece. Ele sabe dos meus e dos teus planos. Ele sabe dos meus e dos teus pensamentos. Ele sabe quando você está triste. Ele sabe quando você está aborrecido. Ele sabe quando o seu coração está alegre. Ele sabe de tudo, irmão. Aleluia. E aqui você vai ver, irmão, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele recebeu uma notícia, e por sinal, uma notícia bastante desagradável. Porque quando nos dão uma notícia boa, essa notícia boa alegra o coração da gente, não é verdade, irmão? Mas quando nos dão uma notícia ruim, a tendência do nosso coração é ficar triste, ficar amargurado, ficar aborrecido. E aqui, irmão, você vai ver que o próprio Jesus, Ele se entristeceu. Porque a notícia era horrível, muito ruim. Deram a Ele, irmãos, a notícia da morte de João Batista. Mas não foi uma morte comum, foi uma morte simples, foi uma morte trágica, uma tragédia. Cortaram a cabeça de João Batista. Foi assim que ele morreu. Aí os discípulos de João Batista ficaram sabendo que mataram ele. Aí foram lá buscar o corpo sem a cabeça para sepultar. E depois disso, eles mandaram avisar Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. O que foi que ele soube, irmão? Que ele ficou aborrecido. Mais ou menos assim para os irmãos entenderem. Chegaram e disseram para ele: mataram João Batista, cortaram a cabeça dele e a gente foi lá para sepultar o homem sem cabeça. Jesus ficou, irmão, arrasado, muito triste. Ele olhou para os discípulos e falou: pega o barco, vamos embora daqui. Vamos embora daqui. E eles pegaram o barco. Entraram no barco, colocaram Jesus junto.
Jesus, mais ou menos assim, eu não quero ficar nesse lugar. Vamos embora. Estou aborrecido. Estou triste. Vamos embora. Foi assim que ele fez. Entraram no barco e foram embora. Mas a Bíblia diz aqui, irmão, que o povo que estava ali, junto com ele, e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Ou seja, irmão, Jesus queria ir para um lugar longe, um lugar deserto, longe do povo, apartado. Ele queria um momento de tranquilidade. Ele estava aborrecido, o coração estava triste. A gente não é assim. Quando a gente está alegre, a gente está no meio de todo mundo, conversa, dá risada, mas quando a gente está triste, a gente fica recanteado. Bem assim Jesus está. Então ele me conhece, conhece você também, sabe dos meus e dos seus momentos bons e ruins. Ele queria ficar longe daquele lugar, porque a notícia foi horrível. Mas a Bíblia diz que ele entrou no barco com os discípulos e estava procurando esse lugar deserto e apartado. Ele queria um momento de sossego e de tranquilidade. Mas a Bíblia diz aqui também que o povo que estava ali com Jesus, e é muito bom estar perto de Jesus. Aleluia. O povo viu para onde ele estava indo. Ele foi de barco pela água e o povo foi a pé, seguindo ele. Quando ele achou que estava num lugar tranquilo, que ninguém ia incomodar ele, muito pelo contrário, quando ele acabou de descer do barco, a Bíblia diz que uma grande multidão cercou ele. A presença de Jesus atrai as pessoas. O que nos atraiu esta noite para este lugar? A presença de Jesus nesta casa. Quando ele viu aquela grande multidão, a Bíblia vai falar aqui, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Glória a Deus. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que comeram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Glória a Deus. Jesus pegou o barco, foi embora para um lugar deserto, apartado, queria ficar longe, estava triste, estava aborrecido, mas quando ele desceu do barco, a Bíblia diz que uma grande multidão cercou ele. E agora, irmão, o que é que ele faz? Ele vai ficar triste, de luto ainda por causa da morte de João Batista? Ele vai continuar aborrecido? Não, irmão. A Bíblia diz que quando ele viu aquela grande multidão, o coração dele se moveu, mas de uma íntima compaixão para com aquele povo. E diz mais, diz que ele curou todos os enfermos. Todos. Não ficou ninguém doente.
todos que estavam enfermos foram curados pela autoridade e a presença de Jesus. Irmãos, é tão bom quando eu e você estamos envolvidos na presença de Jesus, que a gente não se preocupa com a hora, não é? A gente está envolvido na presença de Jesus. A presença de Jesus, irmãos, alegra o coração entristecido. A presença de Jesus dá um novo ânimo para aqueles que estão desanimados. A presença de Jesus, irmãos, fortalece aquele que está fraco. Anima quem está desanimado, encoraja. A presença de Jesus, irmão, é tudo de maravilhoso que eu e você precisamos. E a hora foi passando, irmão, e o povo ali envolvido na presença de Jesus. E a hora foi passando. Foi passando a hora. Os discípulos chegaram e falaram: Senhor, está vendo a hora? Esse povo está aqui desde cedo. Tem gente aí morrendo de fome, para desmaiar de fome. Senhor, manda o povo embora. Irmão, Jesus não manda ninguém embora. Não. Ele disse assim: ele não manda ninguém embora. Muito pelo contrário, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não manda ninguém embora, ele manda que o povo se aproxime dele. Jesus falou o que para eles? Não, eu não vou mandar ninguém embora, não. Olhou para os discípulos e falou assim: vocês não estão aí? Dá comida para o povo. Mas, Senhor, o lugar é deserto. E essa multidão, Senhor, ainda que a gente tivesse, um lugar que a gente pudesse comprar, cadê o dinheiro? Olha o tanto de gente que tem aí, Senhor. Manda eles embora. Jesus falou: não, vocês vão dar comida para eles. De onde nós vamos tirar, Senhor? De onde? Irmão, quando o Senhor está presente, a palavra de Deus nos diz que tudo é possível para aquele que crê. Não é a quantidade, não, irmão. O que faz a diferença na minha e na sua vida é a presença de Jesus. No meio de toda aquela multidão, depois a Bíblia vai falar que tinha cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. No meio de toda aquela multidão, os discípulos em desespero, porque Jesus falou: dá comida para o povo. Irmão, mas era uma multidão de gente. Aonde a gente vai achar comida para esse povo? É melhor mandar eles embora. Eles achavam, irmão, que aquela multidão era um problema. Não, irmão, aquela multidão para os discípulos era um problema, mas para Jesus era a oportunidade de mostrar o seu grande e glorioso poder. Porque surgiu no meio daquele povo uma pessoa. Falou: olha, Senhor, o Senhor está falando de dar comida para o povo, mas não vai ter jeito, não. A única coisa que tem aqui, tem uma pessoa aí que tem 5 pães e 2 peixes. Bem assim. Irmãos, muitas vezes o Senhor, Ele quer olhar para o meu e para o teu coração e ver a fé. Eu sei que muitas vezes a nossa fé, ela não dá aquela fé de remover as montanhas. Ele nos conhece. Mas a palavra de Deus diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. Você sabe qual é o tamanho do grão de mostarda? É uma das menores sementes que existe. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos ordenar para que os montes se transportem e se arremessem nos mares. Aleluia. Pode ser que a minha e a sua fé não esteja de remover as montanhas, mas se estiver desse tamanho que eu falei, do tamanho de um grão de mostarda, pela fé, irmão, você vai ordenar a esses montes que se transportem e se atirem nos mares. Os montes que a palavra de Deus se
refere aqui, irmão, não é uma montanha de pedra. São as situações adversas que vêm ao meu e ao seu encontro. São os problemas que batem em nossa porta, que entram em nossa vida, que acontecem no nosso dia a dia. A tribulação, a luta pela sobrevivência, não é verdade, irmão? Eu e você temos que ter fé e prosseguir olhando para Jesus. O que era, irmão, 5 pães e 2 peixes? Para aquela grande multidão, nada. Era o lanche de uma pessoa. Mas Jesus falou o quê? Me tragam aqui. É só isso que diz. Pode mandar o povo se sentar. E quando aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, irmão, chegaram nas mãos de Jesus, a Bíblia diz que ele pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e os abençoou. É a bênção de Deus, irmão. É a bênção de Jesus que faz a diferença na minha e na tua vida. Seja fiel no pouco, sobre o mundo o Senhor lhe põe. Porque a Bíblia diz que depois que ele abençoou, irmão, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, houve a primeira multiplicação dos pães. Ele pegou daqueles pães e daqueles peixes e entregou para os discípulos, e eles saíram distribuindo para a multidão comer. E o povo comendo, quanto mais tirava pão, quanto mais tirava peixe, mais rendia, mais multiplicava. E o povo comendo, e mais pão, e mais peixe, e mais pão, e mais peixe, e o povo comendo. A Bíblia diz que todos comeram e se saciaram. Comeram e sobejaram. Comeram e se fartaram. Você sabe o que é comer e se fartar? Minha mãe fala que é comer com os olhos. É quando você está comendo uma comida boa que você gosta, e você já comeu, já está satisfeito, mas você vai lá e fala, eu vou comer só mais um pouquinho. Aí minha mãe fala que é comer com os olhos, não é? Mas aí é comer e se fartar. Bem assim está esse povo. Comer o pão, comer o peixe, está todo mundo de barriga cheia. Mas como se trata da bênção de Jesus, está todo mundo satisfeito? Está todo mundo de barriga cheia? Ele dá uma outra ordem. É para vocês saírem aí, ó, no meio do povo e recolher tudo o que sobrou. Porque a bênção de Jesus, ela não é para ser desperdiçada. A bênção de Jesus, irmãos, quando ela é derramada sobre a minha e sobre a sua vida, é para que a gente possa fazer um bom uso. Não é verdade? É para que a gente possa, além de ser abençoado, compartilhar esta bênção com quem precisa. Não é verdade? Fazemos um bom uso e não desperdiçar. A Bíblia diz que quando eles recolheram, o que sobrou, o sobejo, o que sobrou, a Bíblia diz que deu 12 cestos cheios. Isso assobra. Glória a Deus. E os que comeram, a Bíblia diz aqui que foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Se tinha uma média de 5.000 homens, juntando com as mulheres e com as crianças, foi muito mais de 10.000 pessoas. Umas 15.000 pessoas que comeram do que, irmão Jadson? Dos 5 pães e 2 peixes que foram abençoados por Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nisso aqui há um ensinamento de Deus para mim e para a sua vida. A pessoa que ofereceu isso aqui, esses 5 pães e esses 2 peixes, era tudo que ela tinha. E ela abriu mão. Aleluia. Para atender a um pedido do próprio Cristo. A pessoa poderia ter sido egoísta, falar, não, isso aqui é meu, eu vou comer, quem quiser que se vire. Não, irmão. Ela abriu mão e entregou nas mãos de Jesus. E ele abençoou, multiplicou, alimentou toda aquela multidão. E daqueles 5 pães e 2 peixes, que a pessoa generosamente abriu as mãos, ela recebeu 12 cestos cheios. Se ela não tivesse feito nada, ela se dispôs. E a Bíblia nos fala, irmãos, que a fé
ela vem pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus. Quando os discípulos, irmãos, eles viram esse milagre acontecer, o coração daqueles homens se encheu de fé. Mais ou menos assim, olha. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas era só 5 pães, era só 2 peixes. Mas depois que Jesus orou, rendeu, multiplicou a graça. É isso que eles têm para falar. O coração deles está cheio de fé. Eles querem testemunhar, eles querem falar do poder de Jesus. Eles querem falar que eles viram isso. Eu peguei, era só 5 pães, mas depois que ele orou, houve bênção, houve multiplicação. Os pães renderam, todo mundo comeu e sobrou. É isso que eles estão falando. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração desses homens estão cheios de fé. Aí Jesus chama eles e dá uma ordem. Pega o barco, vocês entrem no barco e passem lá para o outro lado. Eu vou ficar aqui, vou despedir a multidão. O povo já comeu, quem estava doente está curado, quem estava triste está alegre, quem estava com fome já comeu, quem estava de barriga cheia já encheu a barriga, está satisfeito. Agora eu vou despedir a multidão. Vocês pegam o barco e vão lá para o outro lado. E eu vou ficar aqui. E eles pegaram o barco. E entraram no barco. Os discípulos, Pedro, Tiago, João. Aquele momento de alegria. Aquele momento de comunhão. O coração cheio de fé. Aí, irmãos, ó, entraram no barco e ó, remando. Um finalzinho de tarde, eu imagino ainda o sol, não é? E eles, ó, remando. E o barco deslizando suavemente. Tudo muito tranquilo, não é? Não tem aqueles períodos da vida do crente que é só bênção. Tudo muito tranquilo, tudo em paz, tudo certinho, família bem, contas pagas, não é? Até sobrando um pouquinho, graças a Deus, todo mundo feliz, o crente na graça, na comunhão, cheio do Espírito Santo, agraciado, alegre com Deus, alegre com a família, bem assim estão os discípulos, ó, remando e o barco tranquilo deslizando pelas águas. Jesus está no barco com eles, irmão? Não, ele ficou lá, despedindo a multidão. Só que aquele mar, que estava todo mundo tranquilo, todo mundo sossegado, tudo sob controle, estava dia ainda, escureceu, chegou a noite. Você já passou numa rua durante o dia? É de um jeito, né? Quando você passa a noite é diferente, não é? Agora imagine esses homens no mar, já tão longe, estão no alto mar. Escureceu. O mar que estava calmo se tornou um mar agitado. Quando eles menos esperaram, eles estão no meio de um grande temporal. E o pior, muita força no vento. Mas cadê o barco obedecer? Força, ímpeto. Cadê o barco obedecer? A Bíblia diz que este barco, ele era açoitado pelas ondas. Quando fala de um barco aqui, irmão, não era uma lancha, um iate luxuoso, era uma canoinha simples. A onda vinha e ó, para um lado, vinha e ó, para o outro. E aqueles homens foram ver a situação piorando, não conseguiam manter o controle do barco açoitado pelas ondas. Eu vou lhe falar o pior. A Bíblia diz aqui que o vento soprava ao contrário.
Porque se o vento estivesse soprando a favor, era uma coisa. Mas aqui diz que o vento soprava ao contrário. Ou seja, eles queriam ir para frente. E o barco fazia força. E o vento vinha e empurrava o barco para trás. No escuro. E aqueles homens que tinham acabado de ver o milagre da multiplicação dos pães, que estavam com os corações cheios de fé, os discípulos de Jesus, eles agora estão numa situação difícil, no escuro, no alto mar, barco açoitado pelas ondas, vento soprando contrário, irmão, a situação mudou completamente em minutos. Não é assim na nossa vida também, irmão? Tem hora que corre tudo muito bem, tudo maravilhosamente bem, tudo certinho, tudo de acordo, na bênção de Deus, na alegria e na paz. De uma hora para outra parece que vira tudo. E aí a gente fica cheio de questionamentos, não é, irmão? Cheio de dúvidas, porque agora a situação é outra. Porque quando a situação está no meu e no seu controle, quando surge um problema que a gente sabe como resolver, irmão, é tranquilo. E quando a situação está além das suas forças, está além das suas condições, quando o problema surge e você não sabe o que fazer, bem assim estão esses homens. E aquela fé maravilhosa que eles tinham lá há tempo atrás, de ter visto o milagre da multiplicação dos pães, essa fé, irmãos, ela começa a diminuir e vai diminuindo. O desespero começa a tomar conta daqueles homens. Porque quando a gente está, irmãos, na bênção e na graça de Deus, tudo muito bem, é só alegria, só coisas boas, não é? Mas quando nós estamos em uma situação adversa, quando nós estamos diante de um problema que nos envolveu, que a gente não sabe como resolver, dificilmente, irmão, a gente imagina algo de bom. O que esses homens estão pensando? Estamos no alto mar. O barco vai virar, vamos morrer, acabou, mal começamos a missão com Jesus e vamos morrer aqui no alto mar. Será que não vai acontecer algo pior? Um peixe grande vai vir, virar o barco e matar a gente? É isso que eles estão pensando. O Senhor não acabou de falar que esses homens são discípulos de Jesus, que viram milagres. Comigo e com você da mesma forma. Aleluia. Não existe aquele super crente que nunca passa pelo momento difícil. Todos nós, irmão, somos carentes e dependentes das misericórdias do Senhor. É Ele que nos sustenta. Jesus mesmo, Ele falou, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, o desespero tomou conta daqueles homens. Vamos pular do barco, vamos sair daqui, vamos dar um jeito de pelo menos tentar nadar. Não tinha como. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ele terminou de despedir a multidão, todo mundo foi embora de barriga cheia e tranquilo, ele subiu ao monte para orar. Enquanto Jesus está lá no monte orando, os discípulos estão no maior desespero no alto mar. Às vezes, irmãos, eu e você temos essa impressão que o Senhor não está nos vendo. Ele está te vendo, sim. Graças a Deus. Ah, o Senhor não está me ouvindo, Ele está te ouvindo. Os discípulos da maior agonia, irmão, no maior desespero, achando que para eles era o final da história deles. A Bíblia diz que Jesus desceu do monte, chegou lá na praia, não tinha ninguém, de madrugada, 3, 4 horas da manhã, mais ou menos, não tinha ninguém para falar para ele assim, ó, eles foram por aqui, ou foram por ali, ou por lá. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe todos os meus e os teus pensamentos. E não para deixar claro, Deus ele sabe o que nós fizemos ontem, hoje, e sabe o nosso amanhã. Às vezes, irmãos, eu e você estamos orando em prol de uma determinada causa, de uma determinada situação. E a gente quer que aquela situação se arrume, não é? Tome um rumo diferente. Aí nós vamos orando, não é? Aí quando a gente vê lá na frente, não acontece do jeito que a gente queria. Mas Senhor,
eu estou orando para que aconteça dessa forma. Irmão, Deus ele sabe de tudo, irmão. Nós não precisamos ensinar a Deus a trabalhar. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe o que é melhor para mim ou para você. Se algo que era para ser seu não chegou ainda em suas mãos, vai chegar o momento. Se for esta a vontade de Deus para a tua vida, Ele vai fazer com que aquilo que é bênção dele para a tua vida, Ele vai fazer chegar diante de você. Ele vai fazer chegar nas tuas mãos. O que é teu, o que Deus tem preparado para você, ninguém pode tirar, irmão. Os discípulos estão em desespero, irmão. O barco vai virar, o peixe vai chegar, vai engolir a gente. Mil e uma coisa. Jesus desceu do monte, chegou na praia. A Bíblia diz que ele saiu andando. Mas não saiu andando na areia, irmão. A Bíblia diz que Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele saiu caminhando por cima das águas. Sim, irmão. Ele tem poder e autoridade sobre as forças da natureza. Alta madrugada, escuro. Os discípulos na maior agonia, no maior desespero, que o barco vai virar, que a nossa vida acabou. E lá vem Jesus, irmão, caminhando em cima das águas, para ir socorrer os seus. O socorro do Senhor chega para a tua vida hoje. Hoje é noite de providência de Deus para a tua vida. Porque Jesus está caminhando por cima das águas. Graças a Deus. E os discípulos achando que é o final da história deles. E Jesus vai se aproximando. Vai se aproximando. Quando um deles, na escuridão da noite, no meio de um temporal, uma tempestade, o vento soprando, o barco sendo sacudido, ele já nem sabe para que, se vai para frente, se vai para trás, se volta. Eles não sabem mais o que fazer. Se entrega, é um desespero. Aí um deles olhou assim, ó, lá, aí gritou com medo: é um fantasma! O medo faz isso, não faz? Não faz. Aí eles ouviram uma voz: não tenham medo, sou eu. E eles conheceram aquela voz. Conheça, irmãos, quando Deus falar ao teu coração. Sabe por quê, irmão? Porque a voz de Deus, ela é inconfundível. Deus, irmãos, quando Ele fala, Ele esclarece. Ele não deixa dúvida no coração de ninguém. Pedro, quando ele ouviu a voz: não tenham medo, sou eu. Ele estava cheio de medo, apavorado, mas ele conheceu que era a voz de Jesus. Ele falou: é o Senhor. E o homem que estava cheio de medo, apavorado e desesperado, novamente, irmão, a fé no coração deste homem foi acrescentada. Ele falou: é o Senhor. Se é o Senhor que está aí, eu quero descer do barco e eu quero ir aí aonde o Senhor está. E ele olhou, irmão, ele viu Jesus em cima das águas, sem afundar. Jesus olhou para ele e disse: vem. Olha aí ele cheio de fé de novo. Aleluia. Olha aí, que maravilha. Aí lá vai Pedro, ó, colocando os pés para fora do barco, pisando firme na água, sem afundar. Aí tirou os dois pés, está em cima da água, Pedro. E Jesus dizendo para ele: vem. E ele, irmãos, olhando firmemente para Jesus, Pedro começou a caminhar, ele começou a andar em cima das águas para ir se encontrar com Jesus. E Jesus dizia para ele: vem. E ele olhando para Jesus,
olhando firmemente para Jesus e caminhando por cima das águas. A fé foi acrescentada mais uma vez na vida, no coração deste homem. Ele vai andando em cima das águas, igualzinho Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que teve um momento, Pedro está olhando para Jesus, está caminhando em cima das águas, mas teve um momento em que ele vacilou a fé. Passou uma rajada de vento mais forte, e ao invés dele continuar olhando para Jesus, irmão, a Bíblia diz que ele vacilou a fé, ele se descuidou, e Pedro, o apóstolo, ele começou a afundar. E lá vai Pedro afundando, irmão. As águas já vai cobrir a cintura de Pedro, já vai cobrir os seus ombros, e lá vai Pedro afundando. Quando ele viu que realmente ele iria perecer, ele ia morrer afogado, ele gritou: salva-me, Senhor! E o Senhor foi lá, Glória, aleluia. meteu a mão nas águas, segurou Pedro e arrancou ele das profundezas das águas. Meu Deus, aleluia. Colocou ele dentro do barco de novo. Aí olhou bem nos olhos dele e falou: homem de pequena fé, por que duvidastes? E mais uma vez, irmão, a fé de Pedro e de todos os demais discípulos que estavam ali no barco, ela foi acrescentada. Eles olharam para Jesus e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Terminaram a viagem, chegaram lá do outro lado, em paz, tranquilo. Quando o povo daquela redondeza, daquele povoado, soube que Jesus estava ali, todo mundo, irmãos, foram correndo atrás de todos que estavam enfermos e trouxeram e colocaram diante de Jesus. E a Bíblia diz que eles queriam ao menos tocar nas vestes de Jesus. E todos que tocavam nas vestes de Jesus eram curados das suas infecções. E quando os discípulos viam isso mais uma vez, irmão, a fé deles era acrescentada. Não é assim, irmãos? A minha e a sua vida, a gente fica questionando: por que, Senhor, que a minha vida é assim, cheia de altos e baixos? Não é assim a vida do cristão, irmão? Épocas boas, maravilhosas, e época de luta, provação e sofrimento, não é? Faz parte. São os altos e baixos da vida, não é? E o porquê, irmão Jabes, que isso acontece com a gente? Eu vou lhe falar o porquê, sem medo de errar, irmão. Por que Deus permite certas situações em nossas vidas, irmãos? Eu vou lhe falar o porquê. Porque Deus, Ele quer, irmãos, que eu e você continuemos sendo esse servo, essa serva humilde, dependente dele. Irmão, porque nós precisamos, nós dependemos dele. Sem ele nada nós podemos fazer. Se nós aqui estamos hoje, é a graça, é a bondade, é a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Ninguém aqui, irmão, nenhum de nós somos autossuficientes, não. Nós somos dependentes das misericórdias de Deus. É por isso que a minha vida e a sua vida é assim, tem os altos e baixos. Não é verdade? Para que a gente sempre esteja na presença de Deus, suplicando a misericórdia dele, pedindo a ajuda dele, na presença dele. Deus é um Pai amoroso, Ele nos quer próximo a Ele, irmão. Nós dependemos dele. Aleluia. E há também, irmãos, da parte de Deus, um ensinamento aqui sobre Pedro andando em cima das águas. Enquanto ele estava olhando fixamente para Jesus, ele não afundou e andou firme em cima das águas. Foi só ele se descuidar para ele começar a afundar. Há um ensinamento da parte de Deus, irmão, para mim e para a sua vida, em Pedro em cima das águas e Pedro afundando. Muitas vezes eu e você somos este Pedro que está em cima das águas, porque estamos olhando somente para Jesus.
é a nossa meta. Olhar para Jesus. Por mais estima e carinho que nós tenhamos pelos nossos irmãos, não é? Os irmãos, somos cheios de falhas, cheios de defeitos, pecadores, carentes igual a você. Nós temos que firmar a nossa fé em Cristo. Aleluia. Cristo nunca vai te decepcionar. Você nunca vai encontrar Jesus de cara feia para você. Você sempre vai encontrar Jesus de braços abertos, querendo lhe acolher, querendo lhe dar o carinho, querendo lhe dar o amparo, lhe sustentando, lhe segurando. Você nunca vai encontrar Jesus de cara feia. Você nunca vai encontrar Jesus mal-humorado. Pode ser que você me encontre um dia de cara feia e mal-humorado. Pode ser que você me encontre um dia aborrecido e triste. Mas Jesus não. Todas as vezes que você se aproximar dele, ele está pronto a lhe receber. Ele está pronto a lhe atender. Olhe, você tem que olhar, continuar olhando firmemente para Jesus. Aleluia, Deus. Porque quando eu e você, irmão, começamos a olhar, tá? Para um, para outro, ou para a vida de um, ou para a vida de outro, ou querer comparar a minha vida ou a sua vida com a dos outros, não, irmão. Você tem que olhar para Jesus. Quando você desceu as águas, você prometeu fidelidade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para Ele que você tem que olhar. É Ele que é o autor e o consumador da tua fé. É Ele que é o salvador da tua alma. Foi Ele que deu a vida, deu o sangue da cruz para comprar a tua alma. É por causa dele que nós estamos aqui. Os irmãos nos ajudam? Os irmãos nos ajudaram, sim. Mas nós estamos aqui por causa de Jesus. Amém. Porque amamos a Cristo. Temos que olhar para Jesus. Não viu Pedro? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou firme e forte. Quando ele se descuidou, vacilou a fé, ele começou a afundar. Aí Jesus foi lá, irmão, e ó, arrancou ele das profundezas das águas. Colocou ele de pé novamente. E aonde? Dentro do barco. Tem situações, meu querido irmão, minha querida irmã, que muitas vezes a gente quer fugir dela. Amém? Amém. Nós não podemos. É assim. Temos que ficar no barco. Ah, mas a situação para mim está complicada. O Senhor, irmão, Ele tem o controle da minha e da sua vida. Glória a Deus. Você sabia disso? Você sabia disso? Que Deus ele tem o controle da minha e da sua vida? Pois é. Nada, absolutamente nada acontece na minha vida ou na tua vida por acaso. Em tudo quanto eu e você passamos, há um propósito de Deus. Ele tem o controle da minha e da sua vida. Apesar que às vezes, irmãos, a gente é igual uma criança birrenta. A gente sabe que Deus tem o controle, mas a gente quer fazer as coisas por nossa própria conta. A gente tem o nosso próprio modo de pensar, não é verdade? Ah, eu acho que assim fica melhor. Irmão, deixe Deus tomar a direção da sua vida. Ele tem o melhor para você, acredite. Ele tem o melhor para você. Deixe Ele dirigir sua vida. Deixe Ele, irmão. Ele vai fazer com que aconteça o melhor para você. Porque às vezes, irmão, Deus tem o melhor para mim, tem o melhor para você. Como eu sempre falo, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, ninguém se achega a Deus se não for através de Jesus Cristo. Tem muitos que falam que todo caminho leva a Deus. Não, o caminho que leva o homem a Deus é Jesus. Amém. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém se achega a Deus se não for através de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Não é o atalho, ele é o caminho. Se ele tem colocado eu e você no caminho, nós temos que continuar no caminho. Não adianta a gente se precipitar, não adianta a gente querer pegar um atalho, não adianta a gente querer que as coisas aconteçam da forma que nós queremos, não, irmão. Em tudo há um tempo determinado por Deus. Tenha paciência. Glória a Deus. Por que eu tenho que ter paciência, irmão Jarbas? Porque a paciência é uma virtude. O salmista Davi ele escreveu, livro dos Salmos, capítulo 40, versículo 1. Olha o que ele escreveu.
Eu esperei com paciência no Senhor. Amém. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Minha paciência. Principalmente você que já ouviu da parte de Deus a palavra da promessa dele para a tua vida. Ele não se esqueceu de você. Glória a Deus. A promessa de Deus para a tua vida, ela continua de pé. Tenha paciência. E Ele vai em cima colocar tudo no seu devido lugar. Amém. Tem vezes, como eu falei, que nós passamos por isso, né? Os altos e baixos da vida. Mas Deus, Ele tem o controle da minha e da sua vida, irmão. Nada vai acontecer além daquilo que Deus determinou. Tenha paciência. Espere no Senhor, porque Ele é Deus de providência. Glória a Deus. Chegaram, irmão, no final da viagem. Jesus apareceu, não é? Acharam que era um fantasma, estava todo mundo apavorado. Ele falou: não, sou eu, não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, o Senhor está contigo. Amém. Ele está com você. Ele é o Senhor da sua família. Está ouvindo? Ele é o Senhor da tua vida. Ele tem o controle de tudo. Não precisa você se desesperar. Confia nele. Ele vai fazer tudo. A palavra de Deus diz assim, ó: entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele. E o mais, tudo mais Ele vai fazer. Ele vai ajustar. Presta atenção no que eu vou lhe falar. Ele vai ajustar a sua vida. Está ouvindo? Aleluia. Vai colocar tudo no devido lugar. O barco não vai afundar, não. Não precisa ser pulado do barco, não. Fica aí. Simplesmente deixe Ele tomar a direção. Irmão, se você quiser ter êxito na sua vida, eu posso lhe dar um conselho, como seu irmão em Cristo. Eu sei que muitas vezes, irmãos, na vida a gente precisa tomar decisões, não precisa? Precisa? Muitas vezes na vida a gente não precisa tomar decisões. Na família, no trabalho, numa negociação. Não é verdade? Eu vou lhe dar um conselho, seu irmão. Ore. Peça a Deus a direção. E o Senhor, Ele vai fazer isso. Ele vai colocar no seu coração o que você deve fazer. Ele vai colocar, irmão, no seu coração o que você deve fazer. Aí você vá e faça de acordo com o que Deus colocar no seu coração. E você vai ver tudo se resolver maravilhosamente. Deus, irmãos, Ele faz muito além do que eu e você pedimos ou imaginamos. Amém? Amém, meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele está na direção da minha e da sua vida. Graças a Deus. Nessa ocasião aqui, era o barco. Jesus tomou a direção do barco. O barco é a minha e a sua vida. E Ele está, irmão, na direção da minha e da sua vida. Graças a Deus. E Ele vai fazer com que, irmão, o melhor da parte dele aconteça na minha e na sua vida. Amém? Amém, Jesus. Então, esta é a palavra do Senhor, não é para esta noite. E nós vamos aqui já dando sequência, né? Para poder já celebrar a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Mas eu estou aqui, irmãos, eu estou me lembrando. Eu estou me lembrando de um testemunho de fé. Eu tenho minha mãe que tem 92 anos, tenho um irmão mais velho do que eu, e tenho duas irmãs que são reverendas. Minha irmã mais nova se chama Vilma, e a mais nova se chama Áurea. Há cerca de uns 5 anos atrás, isso aconteceu. Nós estávamos na igreja, lá em Mauá, iniciando uma campanha de oração, uma campanha de avivamento espiritual. E quando é a campanha de avivamento espiritual, é um culto mais voltado para a oração, não é? É um culto maravilhoso. A gente lê a palavra, ministra a palavra, mas tira um momento especial assim para orar. E no momento da oração, está todo mundo orando, a igreja cheia do Espírito Santo, aquela graça de Deus. Quando terminou o culto, a minha irmã não é de reclamar, ela falou que ela estava com uma dor de cabeça. Só que não era uma dor de cabeça, uma simples dor de cabeça. Ela disse que era uma dor que parecia que a cabeça estava partindo no meio. Aí terminou o culto. Aí falei, então vamos passar na UPA.
Aí tem uns irmãos que são vizinhos da gente lá, aí passou e deixou a gente na UPA. Aí chegou lá, mediu pressão, estava um pouco alterada, deu remédio para pressão, e nada dessa dor de cabeça parar. E isso, irmão, foi quase meia-noite quando nós fomos embora para casa. Apesar que a gente mora perto da UPA, mas essa dor de cabeça não passou. Ela não conseguiu nem ir trabalhar no outro dia. E passou o dia todo com essa dor de cabeça. Na segunda-feira. Sem se alimentar direito, e foi indo. Aí chegou terça-feira. A minha outra irmã falou, assim não dá, tem que levar você no hospital. Aí levou ela tem um convênio do servidor público, aquele que acho que é Ibirapuera. Não é? Aí levou ela lá. Fiquei com a minha mãe e ela levou ela lá. Aí passou o dia lá no hospital, fez tomografia, fez uma ressonância magnética. Aí eu liguei para minha irmã e falei, e a Vilma, como é que ela está? Ela falou, olha, eu vou lhe falar o que o médico falou. Foi feita aqui uma ressonância magnética e o médico disse que essa dor de cabeça dela é o quê? Ela teve um sangramento no cérebro. Falei, e agora? Falou, agora o médico disse que ela tem que ficar internada. Eles vão averiguar melhor, fazer outros exames, não é? É provável até que precise fazer uma cirurgia. Aí ela falou para mim, fala para a mãe. Minha mãe é uma senhora de 90 anos. E eu estava até comentando, para os pais, os filhos são todos iguais? São, irmão? Não. São? Não. Dizem que são. Mas tem aqueles mais próximos, não tem? Tem o mais cuidadoso, mais carinhoso, não tem, irmão? Não é que o pai ou a mãe façam acepção, mas tem aquele filho ou a filha, aquele que é mais próximo. E essa minha irmã, eu falo que ela é o anjinho da minha mãe. Minha irmã viu. E como é que eu ia chamar minha mãe para contar para ela essa situação? Estava correndo até risco de vida. Aí chamei minha mãe, botei ela sentada no sofá, expliquei para ela, mãe, a me botou no hospital, vai precisar ficar internada, e o médico falou que é grave. Que tem um sangramento no cérebro, expliquei com todos os detalhes, não é? E talvez precise operar. E a gente não sabe o que é que vai acontecer. Aí eu falei para ela, a senhora, desde criança, sempre nos ensinou a ter fé. Eu lembro que era criança, ela ensinou a gente a orar. Isso é até de cor até hoje. O Salmo 27. Botava a gente de joelho no pé da cama para aprender a orar. Falei, agora a gente tem que orar e confiar em Deus. Para Deus fazer uma obra na vida dela. Se for a vontade de Deus que ela faça essa cirurgia, vai fazer. Se também não for, Deus pode intervir, não é verdade? E realizar um milagre. E nós cremos no milagre de Deus. E isso, irmãos, durou 22 dias de internação. Eu acho que eu nunca orei tanto pela minha irmã como nesses 22 dias que ela ficou internada. E a minha mãe desesperada, mas ela tem que ter paciência. Aí revezava com a minha irmã, ia lá, voltava, ia, voltava. Fica aquela agitação, né? Aí quando completou 22 dias, eu saí de casa e falei, mãe, eu vou lá ver a Vilma no hospital, tá? Falou, tá bom. Só que eu vou trazer ela para casa hoje, tá bom? Falou, tá bom. Mas vai trazer? Eu falei, vou trazer ela para casa hoje. Tá bom, aí saí, foi. Aí cheguei lá, ela ficou esses dias todo internado. Falou, não tenho, ela falou, não sinto nada. Para mim tá tudo bem, a dor de cabeça passou. Ela falou, tô aqui só comendo, bebendo e dormindo. Falou, mas o resultado dos exames? O médico disse que está tomando remédio, tá tudo bem. Aí fui lá. Depois desses 22 dias, aí termina a visita, aí depois chamou a gente numa sala lá, os parentes dos pacientes, né? Aí fui lá, entrei no quarto, terminou a visita, conversei com ela, tá tudo bem, tudo tranquilo. Aí me chamaram lá, chamou o pessoal que vai fazer visitar os pacientes, né? Aí falou, quem que é o parente da Vilma? Eu falei, sou eu. Falou, o senhor é o que dela? Eu falei, sou irmão dela. Falei, pois bem. A situação da dona Vilma é essa. Mostrou assim uma ressonância. Essa aqui foi a primeira ressonância que a gente fez da cabeça dela e tá aqui, ó. Uma marca lá. Falou, tá aqui, ó. O sangramento do cérebro dela.
Só que há 2 dias atrás, nós fizemos uma outra ressonância. Está aqui. Falou bem assim para mim: se havia alguma lesão no cérebro da sua irmã, a lesão sumiu. Não tem mais. O cérebro dela está ali. A sua irmã está de alta hoje mesmo. Eu falei, ó, pode vir buscar a Vilma, que está tudo bem. Avisa a mãe que ela está indo para casa. Aí foi para casa. Irmão, e minha irmã está lá até hoje. Graças a Deus. Perfeita. Depois daquilo ali, aí ela teve férias, ainda ficou mais um mês em casa, mas não é porque estava doendo, porque estava bem. Hoje ela já é até aposentada do trabalho dela. E está lá, firme, forte, cheio de saúde. Jesus fez um milagre na vida dela. O que é impossível ao homem é possível a Deus. O que Deus quer de mim e de você é fé, irmão. Você achega ao Senhor com fé e Ele vai mudar a sua vida. Você achega ao Senhor com fé e Ele pode mudar toda e qualquer situação. Eu me lembrei desse testemunho de fé. E a gente nunca pode deixar de testemunhar, não é verdade? Do milagre do Senhor em nossas vidas. Amém? Vamos nos preparar para a Santa Ceia? Vamos? Quero orar com os irmãos. Eterno Deus, momento maravilhoso, Senhor amado. Quando nos colocamos diante do Senhor, Pai eterno, como é maravilhoso esse momento, aonde podemos ouvir, Senhor, a Sua palavra, glorificar o Teu nome, Senhor, pela graça, desta comunhão gloriosa. Muito obrigado, Jesus, por esse privilégio, a graça gloriosa de estar na Tua presença. Pai querido, aqui estamos, diante da Sua presença, em humildade, Senhor, aqui venhamos suplicar o perdão. Perdoa, Deus, sim, a todos os nossos pecados, as nossas iniquidades e transgressões. Perdoa, Deus, as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Torna-nos, Senhor, dignos de nesta noite gloriosa termos a comunhão do corpo e do sangue de Jesus para a purificação dos nossos pecados. Sim, Senhor, para alimentar as nossas almas e nos fortalecer e nos encorajar diante das lutas da vida, Deus. Concede-nos bênção e graça na autoridade da Sua palavra. Em nome de Jesus. Eu vou estar lendo aqui no Evangelho de São João, no capítulo 6. Glórias a Deus. No versículo 47. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém. Amém. Glórias a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado e Glórias a Deus. engrandecido é o Graças teu a nome, Deus. Jesus. Louvado e engrandecido é a tua presença, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Engrandecido é o teu nome, Jesus. Louvado e exaltado. Aleluia, Jesus. Aleluia.
pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vencerá. Estes discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe e pão, é Jesus que nos convida a ceia vir. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vencerá. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá será em santa luz. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vencerá. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que na noite em que Jesus ele foi traído, foi uma noite triste, irmãos. Porque estavam reunidos ali com ele os 12 apóstolos, os homens da sua confiança. Estava ali também entre eles, irmão, no meio dos 12, o homem que ia vender Jesus por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes. Estava ali também o homem, Pedro, que ia negar Jesus por 3 vezes. E Jesus sabia de tudo isso, irmão. Nem por isso ele tratou eles com indiferença. A Bíblia diz que ali naquela reunião com os 12, ele falou assim para eles: olha, eu estava muito ansioso por esse encontro com vocês. Pegou um pão, mostrou para eles, abençoou aquele pão e disse para eles: isto aqui é o meu corpo, que é para Jesus. E vocês vão comer deste pão. Eu falo que foi uma noite triste, irmão, porque saindo dali, ele ia sair dali para o sofrimento, ele ia sair dali para ser preso, para ser julgado, para ser condenado, ele ia sair dali para apanhar, ele ia sair dali para receber na cabeça a coroa de espinhos, a cruz em seus ombros. Ele ia sair dali, irmão, para ser escarnecido. Como a palavra de Deus diz que ele foi moído, o sofrimento que ele passou, receber cravos nas mãos, nos pés, o abandono, o desprezo,
ser julgado, só fez o bem. O Filho de Deus, ele foi ultrajado. Ele passou por tudo isso, irmão, porque a Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se não fosse todo esse sacrifício dele, irmão, todos nós estaríamos condenados ao inferno, à perdição, mas ele nos amou. Ele pegou o pão, irmão, abençoou e falou: isto é o meu corpo. É assim que cremos, grande Senhor, é um ato de fé. Rogamos, Senhor amado, a bênção, a transformação no poder e na autoridade da sua palavra. Este pão sem fermento, ele deixa de ser esse simples pão e ele é transformado pela fé no corpo de nosso amado Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Sim, Senhor, é assim que cremos. Ordene a sua bênção, a autoridade da sua palavra. A Bíblia diz que ele pegou o pão, irmão, aquele pão, e falou: isto é o meu corpo, e é partido por vós. E ele partiu. E disse a eles: ó, como? É o meu corpo. Aleluia. Semelhantemente após cear, ele tomou um cálice, contendo um vinho da época, e ele falou: este cálice é o novo pacto, é a nova aliança de Deus com a humanidade, selado com o meu sangue. Ele disse: bebei dele todos. É assim que cremos, Senhor. É o teu sangue que nos purifica. É o teu sangue que lava as nossas almas. Sim, Senhor, foi o teu sangue vertido na cruz que nos purificou e tem nos sustentado até aqui. É o sangue de Jesus que nos purifica. Nós temos também o costume de apresentar o azeite, né, o óleo santo. Senhor, eu peço a bênção sobre este óleo, a unção e a virtude gloriosa do Espírito Santo, aonde quer que ele for tocado, que o mal caia por terra, que as enfermidades possam ser repreendidas, que toda perturbação possa ser desfeita, e que a sua bênção possa ser derramada, na autoridade e no poder da sua palavra, em nome de Jesus. E para reforçar, né, a unção e a virtude do azeite está aqui, ó. Aleluia. E o sangue de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quando os irmãos preparam, se os irmãos quiserem louvar mais um hino, pode ser o 39, que é ele nascer também, não é? Amém. Não é? Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Os irmãos podem se sentar. Se sentar. Amém? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós abriu e verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecados
nos torna, Senhor, algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve sei. Aleluia, Deus. É mais algo do que a neve. Glórias a Deus. É esse momento de fé, graça e comunhão. Essa é a prova, irmão, da minha e da sua comunhão com Deus. O corpo e o sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Tomai Glória a e Deus. comei, disse Aleluia. Jesus. Isto é o meu corpo. Amém. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu Senhor. Semelhantemente, após ceia, tomou o cálice e disse: bebei dele todos. Aleluia, Senhor. É um novo pacto, a nova aliança de Deus selado com o meu sangue. Bebei dele todos. Amém. Ó grande e eterno Deus, Glória a Deus. nós queremos sim glorificar o teu santo nome. Queremos te bendizer, te exaltar, eterno Deus, por essa graça gloriosa, essa noite de bênção, graça e comunhão com o teu Espírito. A sua igreja, Senhor, tendo a comunhão do corpo de Jesus. Glórias a Deus. Jesus, Obrigado, meu Senhor. queremos glorificar o teu nome, nós queremos te render graças, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos encorajado, sim, Louvado Senhor, seja com Deus. mãos e poder Obrigado, meu para Senhor. queremos glorificar o teu nome por esse privilégio, por Obrigado, meu esta Deus. noite, Aleluia, queremos Senhor. graça e comunhão, muito Graças a obrigado, Deus. muito obrigado, Obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. muito obrigado. Graças a Deus. Vamos aproveitar, irmão, para nós ajudarmos a casa do Senhor. Amém. Faz parte, né? Glórias a Deus. Deve ter alguns avisos sobre os Amém. no decorrer da semana, não é, irmão? Quero aqui agradecer, irmão, a rica e maravilhosa oportunidade. Está comigo também a irmã Priscila, o ministro Antônio, o ministro Nino, o missionário Aurelice, né? A gente veio lá de São Paulo e é uma honra, um prazer estar aqui com os irmãos. Né? Com muita alegria. Eu espero que Deus nos proporcione muitas outras vezes. Aleluia. Não é? Compartilhando esse revendo os irmãos, não é? Se alegrando na presença de Deus. E vendo essa obra bem cuidada, irmão. Deus vê isso, irmão, esse zelo, não é? Esse amor, essa dedicação dos irmãos. É um exemplo, na verdade. Os irmãos estão longe da gente, mas espiritualmente estão perto. Amém. Olha aí a casa de Deus bem cuidada. Deus fica feliz com isso. Tá bom? Então quero aqui agradecer a rica e maravilhosa oportunidade. Quero deixar a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo.